Bom dia, jovens. Aqui professor Carlos Wagner para mais um vídeo. Dessa vez vou resolver um exercício sobre função afim. Na verdade, esse exercício pode ser resolvido de muitas maneiras, como eu sempre digo para vocês, mas como ele está colocado aqui no contexto de função afim, eu vou tentar resolver usando a teoria de função afim, tá bom? Então nós temos o seguinte problema. Duas pessoas combinaram de se encontrar entre 13 e 14 horas, no exato instante em que a posição do ponteiro dos minutos do relógio coincidisse com a posição do ponteiro das horas. Né? Estamos aqui. Né? Eu imagino um casal, né, o namorado, marcando encontro com a namorada, dizendo, olha, vamos nos encontrar. Que horas? Entre 13 e 14, ali quando os ponteiros estiverem coincidindo. Interessante, né? Bom, dessa forma, o encontro foi marcado para as 13 horas e... Aí vamos lá, vamos calcular aqui. Vamos usar a nossa... A menina tem que ser boa de matemática, né? Para saber qual é o exato momento do encontro. Vamos lá. Muito bem. Primeiro vou colocar aqui um relógio, né? Vamos desenhar mais ou menos um relógio. Temos aqui o nosso reloginho. Então aqui você tem o 12, né? O ponteiro das 12, o 0, mais ou menos aqui. E aqui você tem 1 e 2, né? Então aqui o 1, aqui o 2. Os amigos ou namorados, eles pretendem se encontrar. Primeiro, se você tiver 1 hora pontualmente, deixa eu pegar outra caneta de outra cor, você tem aqui o ponteiro dos relógios, das horas, que é o menorzinho, e o ponteiro dos minutos um pouco maior, né? E eles exatamente nessa posição, tá certo? Está marcando 1 hora. Então o que vai acontecer aqui? O ponteiro dos minutos vai se deslocar, vai passar um pouquinho do 1, né? E o ponteiro das horas vai estar se movimentando simultaneamente. Então a gente tem que montar duas funções aí, porque você sabe que o deslocamento do ponteiro é proporcional ao decorrer do tempo, né? Então há uma relação diretamente proporcional. Quanto maior o espaço percorrido aqui, o arco percorrido pelo ponteiro, maior é o tempo. Então aí você tem uma função afim, né? Bom, vamos lá. No caso aqui eu vou separar, vou colocar aqui ponteiro dos minutos, 2 minutos. Vamos ver a proporção entre o que o ponteiro se desloca e o que o tempo decorrido, né? Eu não vou mais fazer o desenho, nós vamos ter aqui os ponteiros, eles coincidindo depois, né? Em algum ponto aqui, eu vou exagerar na dose para a gente entender melhor, tá? Então eles vão coincidir aqui em algum momento, o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, né? Nesse momento aqui. Então, o ponteiro dos minutos, ao qual eu me refiro, ele vai percorrer um arco, que eu vou chamar de X, né? Chamar arco X. Vou medir em radianos, esse arco aqui é X, tá bom? E vou medir em radianos por quê? Porque radianos, você sabe que é realmente o sistema internacional, medida de ângulos no sistema internacional, porque num círculo de raio 1, o arco coincide com a medida do ângulo em radianos. Aqui o arco coincide com a medida do ângulo. Por isso que você usa radianos, né? É a medida por excelência de ângulos. Então vamos nos acostumando logo com isso, né? Então no ponteiro dos minutos, isso aqui você sabe que é π sobre 2 radianos, né? 1/4, 90 graus, é π sobre 2 radianos. Então, a terça parte dele vai ser π sobre 6, né? Que corresponde a 30 graus, tá bom? Então, aqui π sobre 6 radianos ou 30 graus, mas eu tô olhando para o sistema internacional.
π sobre 6 radianos, corresponde a 5 minutos, tá certo? 5 minutos. Agora, isso aqui para construir a nossa função, né? Então, quando eu andar x radianos, qual será o tempo? Vai ser a nossa função aqui. Eu vou andar f de x minutos, tá bom? Então, eu estou calculando aqui o tempo em função do que o ponteiro percorre em radianos. Então, vai ser a nossa função f de x. Da mesma forma, eu vou construir a função para o ponteiro das horas. Ponteiro das horas. Né? Com relação ao ponteiro das horas, vamos pegar de novo. Π sobre 6, na verdade, o ponteiro das horas em π sobre 6 radianos. Aqui, π sobre 6 radianos. Corresponde a, quando o ponteiro das horas se desloca π sobre 6 radianos, ele está percorrendo 1 hora, né? O tempo percorrido, o tempo passado é 1 hora, ou seja, 60 minutos. Né? Quanto dá para o ponteiro dos minutos? São 5 minutos daqui para cá, o ponteiro das horas é 60 minutos. Então, quando ele percorrer, agora veja bem, o ponteiro das horas já está adiantado em relação ao ponteiro dos minutos. Ele não vai percorrer x, ele vai percorrer quanto? X, ele vai percorrer x menos π sobre 6, né? Percorrer só esse pedacinho aqui, ó. Então, ele vai percorrer x menos π sobre 6. Então, x menos π sobre 6 radianos corresponde à medida do tempo dado pelas horas, né? Tá certo? Quanto tempo o ponteiro das horas percorreu, tá bom? Dado em minutos. Muito bem. A primeira função aqui, função f, eu estou chamando, é o tempo em minutos do ponteiro dos minutos. E a função g vai ser o tempo em minutos também, né? Em minutos do ponteiro das horas. O ponteiro eu faço aqui a multiplicação cruzadas, porque isso é uma proporção, né? Vou fazer f de x multiplicado por π sobre 6 radianos é igual a 5x. Portanto, a minha função f, que é a função correspondente ao ponteiro dos minutos, vai ser quanto? 30x sobre π, né? Multiplicando aqui 6 vezes 5, 30x sobre π. Muito bem. Isso aqui me dá o tempo que o ponteiro dos minutos vai se deslocar, né? O tempo que ele demora para se deslocar até esse encontro aqui com o ponteiro das horas, né? Já o ponteiro das horas vai ficar com a função g de x multiplicado por π sobre 6 é igual a 60 multiplicado por x, já vou usar a distributividade aqui, tá? 60 por x, porque aqui o meu espaço é pequeno, o tempo também, né? Então a gente tem que ser mais ou menos resumido, tem que fazer as coisas mais ou menos de maneira resumida. 60 multiplicado por x, menos, quando eu multiplico aqui 60, eu vou dividir por 6, né? Por 1/6 vai dar 10, né? 60 dividido por 6 dá 10 π. Então, a nossa função correspondente ao ponteiro das horas, que nós chamamos aqui de g, vai ser igual ao quê? Vou multiplicar o 6 e dividir o π, né? Então, dá 360x sobre π menos, aí multiplica o outro, 60π sobre π, então fica só 60, né? 60π sobre π, eu cancelo π por π, fica só o 60, ok? Então essa é a nossa função g de x.
Agora, eu quero saber esse tempo aqui do encontro. Então, o ponteiro dos relógios, o ponteiro dos minutos, perdão, e o ponteiro das horas vão percorrer o mesmo tempo, não é verdade? Então eu vou fazer, como é que eu faço para resolver esse problema? Tempo do ponteiro dos minutos vai ser o mesmo tempo do ponteiro das horas. F de x igual a g de x, tá bom? Então você vai ter a equação 30x sobre π igual 360x sobre π menos 60, não é? O que eu faço agora? Ora, 300, vou passar esse para lá e o 30 para cá. Vai ficar 60 positivo. 360x sobre π menos 30x sobre π vai dar 330x sobre π. Ficou legal aqui, mas tudo bem. O igual tem que ser sempre na altura do traço de fração, né? Então, aqui. Então você vai ter, cancela por 10, né? Divide tudo por 10, é o mesmo que cortar zeros. Daí você vai ter, opa, faltou alguma coisa, né? Tá certo. Você vai ter que o x é igual a 6π sobre 33. Então, x é igual a 6π sobre 33. Se você preferir, x é igual a, dividir por 3 dá 2π sobre 11. Tá bom? Radianos. Isso aqui é radianos, né? X radianos. Agora eu tenho exatamente a medida desse arco aqui, que é 2π sobre 11 radianos. Então, se eu aplicar F é 2π sobre 11 radianos, eu obtenho esse tempo aqui em minutos. É só aplicar essa função aqui, ou então a função g, qualquer uma. Como essa está mais simples, eu vou aplicar a função f de x, tá bom? Função f aplicada a 2π sobre 11 radianos. F aplicada a 2π sobre 11 vai ser igual a 30 sobre π, e o x é 2π sobre 11. Daí você cancela π, divide aqui, né? Π por π. Vai dar 60 dividido por... Então, f de x, que é o tempo, é o f de 2π sobre 11, é igual a 60 sobre 11, tá certo? Aí você divide, 60 dividido por 11 vai dar 5, e sobra 5, né? 5 sobre 11 minutos, tá bom? Então, a resposta correta seria essa, 5 minutos mais 5 onzeavos de 1 minuto, né? Vai passar muito pouquinho aqui desse camarada aqui, tá certo? Daqui desse ponteiro vai ser muito, quase em cima dele, né? Na verdade, porque aqui tem 5 espaços, cada um desse pro ponteiro das horas é 12 minutos, né? É 12 minutos. Mas aí aqui são 5 minutos e um pouquinho, então não vai chegar nem no primeiro pedacinho aqui, tá certo? Bom, vamos ver as opções. Resposta 5 onzeavos de minutos. Então aqui seria a letra C. 5 onzeavos de minutos. Aí você vai lá e marca, e é só correr para o abraço agora, né? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer coisa pode perguntar no grupo ou nos comentários aí, tá bom? Aqui os nossos recursos por enquanto, são precários, mas eu acho que dá para atender as nossas necessidades, né? Um grande abraço, fiquem com Deus.